Como um fenômeno do ensino médio virou uma estrela da NBA. Vídeo aqui do mano Camisa 30. Bora aqui reagir. LaMelo Ball talvez tenha sido o jogador de basquete colegial mais famoso de todos os tempos. Com apenas 15 anos, Não porque teve o Zion, mas o LaMelo foi um dos, com certeza. ele marcou 92 pontos em uma única partida. O segundo maior número da história do basquete escolar. E teve o LeBron James também, né, gente? LeBron e Zion foram maiores no high school do que o LaMelo Ball. Na Califórnia. Aos 16, já tinha seu próprio tênis assinado. Era estrela de reality show e dirigia uma Lamborghini. E de alguma forma sua vida ficou ainda mais insana. Viveu, hein? Menino viveu. Melo se Segue vivendo, né? tornou o jogador mais jovem profissional americano da história, assinando contrato com um time da Lituânia. Depois, atuou em uma liga criada pelo próprio pai, até decidir voltar ao colégio para Muito foda, né, cara? O LaVar Ball é muito pica. Ele criou uma liga pro filho dele jogar. É muito um marqueteiro de primeira linha. jogar seu último ano. LaMelo teve uma trajetória no basquete completamente atípica. A família Ball era vista como a versão Kardashians do basquete, cercada de câmeras, declarações polêmicas e a pressão constante do pai. Comparação perfeita, cara. Os Ball foram as Kardashians na NBA. Cara, fato, comparação perfeita. Mas, apesar de tudo isso, Melo conseguiu brilhar, se tornando um All-Star da NBA. Essa é a história incomum de LaMelo Ball, o fenômeno viral do ensino médio que se transformou em um dos jogadores mais talentosos e diferentes da NBA. He is Showtime. He is possibly has the potential to be the face of the NBA in a couple of years. Não tem, não. O LaMelo nunca vai ser o rosto da NBA. Porque pra você ser o rosto da NBA, você precisa jogar, né? E o LaMelo não joga. Fica meio complicado. Somebody got to be better than Michael Jordan. Why not you? Essa aspa é muito forte. A jornada de LaMelo no basquete começou praticamente assim que ele aprendeu a andar. Olha ele gordinho, mané! E o gordinho! Ele foi preparado desde cedo para ser um jogador da NBA. Seu pai, LaVar Ball, e sua mãe, Tina, jogaram basquete universitário. E o grande sonho de LaVar era ver seus 3 filhos, Lonzo, LiAngelo e LaMelo, se tornarem superestrelas. Quase conseguiu, hein? Nossa, que o LiAngelo, ele, né? Não tinha, né? Não tinha o talento, infelizmente, né? Com apenas 4 anos, Melo já treinava arremessos em uma cesta oficial de 3 metros. Aos 6, acertou sua primeira bola do meio da quadra. E a partir dos 7, isso já se tornava rotina. Como ainda não tinha força suficiente para arremessar de longe, ele empurrava a bola com as 2 mãos. Mas isso nunca foi um obstáculo. O basquete era um estilo de vida dentro da família Ball, e LaMelo abraçou isso por completo. Onde quer que fosse, no mercado, na casa de amigos ou até no McDonald's do bairro, ele sempre levava uma bola consigo, driblando sem parar, desviando de lixeiras e hidrantes como se fossem defensores. LaVar também fazia questão de colocar Melo para jogar contra garotos 5 ou 6 anos mais velhos, o que tornava tudo muito mais difícil. Essa pressão constante quase o fez desistir do basquete em algumas ocasiões. LaVar sempre repetia para LaMelo: se você não for jogador de basquete, você vai ser o quê? Para os irmãos Ball, não existia Pouca pressão em casa, graças a Deus, né? Ambiente familiar saudável pra caralho. plano B. O basquete era tudo o que eles conheciam, e a única opção de futuro. LaVar esteve presente em cada passo da jornada, incentivando, mas também sendo extremamente rígido. Ele não mimava os filhos, queria endurecê-los para os desafios da vida e da carreira. Um exemplo marcante aconteceu quando LaMelo tinha apenas 6 anos. Ele costumava pular de um muro alto para cair direto na piscina da casa da família. Olha Até aí, olha que, pô, brincadeira saudável pra caralho. que em uma das tentativas, caiu mal e torceu o tornozelo. Melo não conseguia andar durante dias, e seu irmão LiAngelo começou a carregá-lo nas costas Pô, para machucando desde cedo já sendo desfalque, olha aí, hein. ajudá-lo. Quando LaVar viu a cena, ficou furioso. Por que você tá carregando esse moleque? Larga ele no chão. Mesmo com o tornozelo doendo demais, LaMelo foi obrigado a andar. Para o pai, a lição era clara: suportar a dor fazia parte do processo de se tornar forte. Pô, e o que aconteceu que hoje em dia ele não consegue, hein? Da hora, um tornozelinho, não joga. O que aconteceu com o LaMelo, hein? Pô, ficou mole, hein? Ficou mole o menino. Pra muita gente discorda desse Tô tipo brincando, obviamente, viu, gente? Pô, pelo amor de Deus, as lesões do LaMelo foram muito sérias. de criação do LaVar, é difícil negar os resultados. Lonzo se tornou um dos melhores jogadores de basquete colegial do país. LiAngelo também se destacava, e como Não, calma. Calma. LiAngelo se destacava é uma aspa muito forte. Ele não se destacava. LaVar queria ver os 3 filhos jogando juntos no time principal, LaMelo acabou adiantando um ano escolar para se juntar a Lonzo no último ano do colegial. Naquele mesmo time do Chino Hills High School, além dos irmãos Ball, estavam o primo Andre Ball e até Onyeka Okongwu, que mais tarde seria escolhido na loteria Do nada, né? Todo mundo da família Ball e o Onyeka Okongwu. do draft da NBA. Esse elenco é considerado por muitos como um dos melhores times de high school de todos os tempos. LaMelo tinha apenas 13 anos quando fez sua estreia no colegial. Apesar de medir 1,78 e pesar só 54 quilos, marcou 27 pontos logo no primeiro jogo, incluindo 5 bolas de 3. Com 3 futuros jogadores de NBA, o Chino Hills atropelou a concorrência.
terminaram a temporada invictos com 35 vitórias e nenhuma Olha derrota, aí, hein? conquistando o título estadual. Undefeated team is ranked #1 in the entire country. A equipe tinha médias absurdas, 122 pontos a cada 40 minutos, vencendo com uma diferença média de 28 pontos por jogo, Dinastia, incluindo um impressionante placar de 89-0 O único time vencedor que o Lamelo jogou na vida, hein? no jogo da abertura da temporada. O Chino Hills era praticamente uma extensão do time AAU de LaVar, o Big Ballers, conhecido pelo ritmo insano de jogo, arremessos de 3 pontos de qualquer lugar e a qualquer momento, muito antes de... É, o time feito pra ter highlight pra caralho, né? Eu falo, cara, a gente pode criticar muita coisa do LaVar. Foi um pai irresponsável, botou muita pressão nos moleques, com certeza. Mas que ele soube vender os moleques, ele soube. E isso ele soube fazer, cara. Se não fosse o LaVar, o Lonzo não teria sido pique alto. O Lonzo, ele foi pique 2 do draft? Não foi? Foi Fultz na 1 e ele na 2, né? Aí na 3 foi o Tatum, não foi esse top 3? Se não fosse o LaVar, o Lonzo nunca teria sido uma pick top 2. Nunca, porque, vamos falar a verdade, como prospecto, o Jason Tatum era bem melhor do que o Lonzo. Só que o Lonzo tinha todo o hype, né? Tinha toda a mídia. E hype, mídia e Los Angeles com a escolha, não tinha como ser diferente. Então, assim, o LaVar teve participação direta na pique do Lonzo. E o Lamelo, cara, o LaVar também soube vender bem. O Lamelo era um prospecto muito bom. Pra mim, ele era o melhor, ele era o segundo melhor prospecto daquela classe. Lembrando que naquela classe tinha Anthony Edwards. Anthony Edwards era um prospecto bem melhor do que o Lamelo. Mas depois do Edwards, o Lamelo era o melhor. Então, no caso do Lamelo, eu acho que fatalmente ele teria sido uma escolha alta. Fatalmente ele teria sido uma escolha alta. Mas, mano, o hype que o Lamelo teve se deu a forma como o LaVar vendeu esse moleque desde cedo. Então, dentre todas as coisas que a gente pode criticar no LaVar, na parte de marketing dos moleques, ele soube fazer. NBA abraçou de vez a era do Pace and Space. Pra se ter uma ideia, em 2015, Stephen Curry converteu 16 bolas de 3 de mais de 9 metros durante a temporada inteira. Já Lamelo, apenas como calouro do colegial em 2016, fez mais do que isso. Mesmo Não, mas... Pô, comparação é essa? sem força física ou porte, Lamelo tinha luz verde total. Arremessava assim que passava do meio da quadra. Para muitos técnicos mais tradicionais, aquilo era um sacrilégio, mas havia lógica por trás da loucura. Ele treinava esses arremessos desde criança. Apesar da temporada invicta, do estilo nada convencional e da fama dos irmãos Ball, o verdadeiro caos midiático começou na temporada seguinte, em 2016-17, quando Lamelo estava no segundo ano do colegial. Em dezembro de 2016, contra o Rancho Mirage, um adversário começou a provocar Lamelo no fim da partida. Com calma, Melo foi conduzindo a bola até o meio da quadra, apontando repetidamente para a linha central. Então parou e arremessou do meio da quadra como se fosse a coisa mais natural do mundo. A bola caiu limpa, sem sequer tocar no aro. Aquela jogada viralizou imediatamente. O arremesso no meio da quadra de Lamelo teve tanta repercussão que até Stephen Curry foi questionado sobre isso em uma coletiva da NBA. Confidence right there for him to call a shot like Babe Ruth and knock it down and act like it doesn't have a shot to him. É culpa sua, Curry. É culpa sua essa porra aí. Você tá feliz? Do que o basquete virou, a culpa é sua, seu canalha. O garoto, dizendo que era preciso muita confiança pra tentar e converter. Coragem pra jogar, né? Mas nem tudo era glamour. Em 4 de fevereiro de 2017, Lamelo sofreu a primeira derrota da sua carreira no high school, contra a tradicional Oak Hill Academy, encerrando a impressionante sequência de 60 vitórias seguidas do Chino Hills. Só que 3 dias depois, ele calou qualquer dúvida. Lamelo marcou 92 pontos em uma única partida, sendo 41 só no último quarto. Bizarro, né, cara? Game for the ages last night from Chino Hills sophomore LaMelo Ball, who scored 92 points against Isso. Los Osos. Every time he shot the ball, they was like, is that bucket going in? He gonna catch and make this? I've been seeing this from Melo since he's been a baby. Não, obviamente, né? Quem é que tá do lado do Lamelo na entrevista? LaVar, não tem jeito. Só foi manchete nacional, ganhou destaque no Sport Center e colocou seu nome entre os mais comentados das redes sociais. Ainda assim, nem todos ficaram impressionados. Muitos críticos disseram que a atuação havia sido inflada, já que ele mal voltava para defender. Não, sim, não. Isso é óbvio. Os números do Lamelo no high school foram absurdamente inflados. E ficava parado esperando a bola no meio da quadra. Não, até sim. Charles Barkley criticou, afirmando que aquilo não era basquete de verdade. Mesmo com as polêmicas, Melo terminou a temporada com média de 26,7 pontos e quase 10 assistências por jogo, sendo eleito para o Sophomore All-American First Team. Enquanto isso, seu irmão mais velho, Lonzo Ball, se preparava para entrar no draft da NBA de 2017. E foi nesse momento que a era LaVar Ball atingiu o auge. Lonzo should be number 1 because he's the only player in the draft that can make everybody else around him better. LaVar se tornou Não era o... uma sensação. Mas, assim, da César, o Lonzo era um prospecto bom, tá?
Assim, ele não era um prospecto melhor do que o Tatum, né? Não era também melhor do que o De'Aaron Fox. De'Aaron Fox era um prospecto melhor do que o Lonzo também, na minha opinião. Mas o Lonzo era um prospecto bom, tá? Mas não bom a ponto de ser uma pick 2, na minha opinião. E na opinião de muita gente na época também. Nacional com suas entrevistas e O declarações cara, polêmicas. Ele chegou A estileira do malandro. a dizer que poderia vencer Michael Jordan em um duelo 1 contra 1. Would you say something so blasphemous? He would need help. No meu auge, ele precisaria de ajuda. Isso é uma loucura. One-on-one, defeated, never lost. Pô, no mano a mano eu também tô invicto. Nunca perdi o mano a mano. Quantos que eu já joguei? Nenhum. Eu nunca perdi. E que Lonzo já era melhor que Stephen Curry. Be as good as Steph Curry in the NBA? Heck no! You're gonna be better than Steph Curry in the NBA. Steph Curry's pretty good, Mr. Ball. Steph Curry's really good. My son is young. He got time to go. Aproveitando o sucesso do filho, LaVar lançou a Big Baller Brand, uma marca de roupas esportivas que começou vendendo tênis de basquete pelo preço absurdo de $495. Na primavera e verão de 2017, LaVar Ball parecia inevitável. Criava manchetes praticamente a cada dia, mas sua Assim estratégia como de marketing Thanos. funcionava. Todos já conheciam a Big Baller Brand, principalmente depois que Lonzo foi selecionado com a segunda escolha geral do draft da NBA de 2017 pelo Los Angeles Lakers. Second pick in the 2017. Não, e aí quem foi que apareceu na primeira imagem do Lonzo depois de ter sido draftado? LaVar. NBA draft. The Los Angeles Lakers select Lonzo Ball. Olha lá o homem. Olha o homem. tell you, I knew Olha lá, por entrevista. Oh, muito foda. happening before it was happening. When did you get this hat made? He was a baby. Mas antes mesmo da temporada Muito foda. Oh, o homem sabe, ele sabe do riscado, velho. Não tem jeito. da NBA começar, e antes de LaVar iniciar suas críticas públicas ao técnico do Lakers, Luke Walton, ele voltou a quebrar a internet ao anunciar que seu filho LaMelo deixaria Chino Hills High School para ser educado em casa. LaVar estava insatisfeito com o treinador Dennis Latimore, que segundo ele, tratava LaMelo como apenas mais um jogador, e não como alguém especial. Ah, que absurdo. Meu Deus, que absurdo. Que técnico é esse? Trata todos os jogadores igual? Ah, não. Essa decisão foi polêmica, mas as surpresas não pararam por aí. Angelo and LaMelo have agreed to 1-year pro contracts for a team called Vitatus. We don't even know if they can play Division I basketball. He keeps making objectively terrible decisions. This is great. This is awesome. Like we happy to have a new chapter in our lives. I'm just ready to get started. I'm really excited to be here, so just to get better. Just came here to play basketball, that's it. No dia 11 de dezembro de 2017, LaMelo assinou o contrato com Prienai na Liga de Basquete da Lituânia, ao lado do seu irmão LiAngelo. Nossa, o que eles devem ter ganhado de dinheiro nesse ano foi loucura, hein? Nossa senhora, de publicidade deve ter sido um absurdo. Assim, se tornou o americano mais jovem da história a assinar um contrato profissional de basquete. Pouco antes disso, em agosto de 2017, LaVar, LaMelo e toda a família Ball começaram a gravar seu próprio reality show, Ball in the Family. É seguro dizer que a decisão de Melo largar o colegial e se mudar para a Lituânia foi fortemente influenciada pela série. Não, imagina, nada. Foi nada. Com certeza o LaMelo queria ir pra Lituânia. Com certeza. Que o reality precisava de drama e narrativas chamativas. Além disso, LaVar tinha plena noção do potencial de marketing que existia nele e em seus filhos. Como na época que ainda não existia um acordo de NIL, que hoje permitem atletas jovens lucrarem com sua imagem, ele não queria que esse dinheiro fosse parar em outra pessoa, e resolveu criar seu próprio caminho. Mesmo com Lonzo já milionário na NBA, LaVar queria ainda mais atenção, e usava cada oportunidade para impulsionar a Big Baller Brand. Foi por isso que ele escolheu o Prienai, um pequeno clube da Lituânia, localizado em uma cidade de apenas 10 mil habitantes, e que brigava nas últimas posições da liga local. LaVar fez um acordo com o clube. Em todos os jogos, a Big Baller Brand seria patrocinador oficial. Rapidamente, o time abandonou a Liga Báltica para organizar jogos de exibição bancados pela marca, algo que não seria possível em uma equipe maior. E assim, LaMelo trocou a ensolarada Califórnia por uma cidade gelada e isolada da Lituânia, onde não havia muito o que fazer além de jogar basquete. Mesmo enfrentando a barreira da língua, o clima rigoroso e ainda sofrendo ao ver a mãe debilitada após um derrame, LaMelo não reclamava. Desde pequeno, ele havia sido condicionado a suportar ambientes difíceis e simplesmente continuar jogando. Nos 5 jogos de exibição organizados pela Triple B, Melo brilhou, com média de mais de 30 pontos por partida, embora o nível dos adversários fosse bem baixo. Não, imagina, a competitividade lá em cima, pô. Quando precisou enfrentar homens adultos na liga profissional da Lituânia, a realidade foi bem diferente. Com apenas 16 anos, ainda franzino e em crescimento, foi a primeira vez que Melo encarou um basquete realmente organizado. No total, jogou apenas 8 partidas oficiais como profissional, com médias de 6,5 pontos e 2,4 assistências. Se for pegar na NBA, ele não jogou muito mais que isso também não, né? Desculpa, gente, perdão. Convertendo apenas 27% dos arremessos em cerca de 13 minutos por jogo. Enquanto isso, LaVar vivia em conflito com o técnico do Prienai, exigindo mais tempo de quadra para o filho. Mas estava claro que esse episódio não terminaria bem,
e que LaMelo não poderia simplesmente arremessar 400 bolas de 3 como fazia em Chino Hills. Sem surpresa, quando a temporada terminou no fim de abril, a família Ball deixou a Lituânia. Mas a próxima decisão de carreira de LaMelo seria a mais estranha de todas. Seu pai criou a própria liga de basquete. Isso é muito foda. Isso é muito foda. Chamada Junior Basketball Association, ou JBA. I said, the JBA is a heck of a league. Gonna be one of the most exciting ever to be a part of this. Que deveria ser uma alternativa ao basquete universitário. Uma liga onde jogadores poderiam ganhar dinheiro sem precisar passar pela NCAA. A JBA foi totalmente financiada pela Big Baller Brand e os jogadores eram obrigados a usar produtos da marca. Cada atleta receberia um salário mensal de $3 mil, além de 60% das vendas das suas camisas e outras O homem investiu. Não dá pra falar que ele não investiu. oportunidades de patrocínio. 8 times foram formados, com jogadores entre 16 e 21 anos. Mas fora LaMelo e LiAngelo, LaVar não conseguiu atrair outros grandes Obviamente, né? Mano, qual jogador em sã consciência, qual prospecto com potencial ia sair, né? Ia deixar de ir pra um college, né? Deixar de ir pra uma Duke pra jogar a liga do LaVar Ball? Pelo amor de Deus, né? talentos, o que não foi nenhuma surpresa. Todo o projeto foi um fracasso, com um nível de competição muito abaixo do basquete universitário da Divisão 1 e até mesmo inferior à Divisão 2. No fim, LaMelo jogou apenas 8 partidas, que mais pareciam exibições do que jogos oficiais, com médias absurdas de 40 pontos, 15 rebotes e 11 assistências por jogo. Depois de Não, os números nem um pouco inflados, graças a Deus. conquistar o título da JBA com o Los Angeles Ballers, ele mentira que o time do LaMelo ganhou a liga do LaVar Ball. Mentira. decidiu retornar ao ensino médio para o último ano. Pouco tempo depois, a liga JBA foi encerrada. A próxima parada na jornada em comum de LaMelo Ball foi a Spire Academy, em Ohio, uma instituição particular praticamente desconhecida, com cerca de 40 alunos em tempo integral. Quando LaMelo chegou lá, o ambiente virou um verdadeiro circo, já que ele veio em um pacote completo, com LaVar Ball e uma equipe de filmagem para um reality show, Ball in the Family. Live my life and do the high school experience, you know. And then after this, I'm looking forward to going to college and, you know, playing for a top-notch team. Vários times mas não foi pro college, né, LaMelo? Porque seu papai tinha outros planos. importantes do basquete colegial cancelaram seus jogos contra a Spire, alegando que a experiência profissional de LaMelo na Lituânia poderia comprometer a elegibilidade deles para disputar o campeonato estadual. Mesmo assim, todas as pessoas que trabalhavam na Spire, treinadores, colegas de equipe e funcionários, não tinham nada de negativo a dizer sobre ele. LaMelo manteve um perfil discreto, não agia como uma estrela mimada e era humilde e educado, tanto dentro de quadra quanto fora dela. Mas tudo ao redor dele era um caos midiático, e a escola prometeu nunca mais repetir algo parecido. Durante os 4 meses em que esteve lá, LaMelo impressionou com suas habilidades, e um dos técnicos chegou a dizer que ele era o melhor passador de ensino médio que havia visto em mais de 20 anos de carreira. Porém, devido à sua experiência profissional na Lituânia, LaMelo se tornou inelegível para jogar basquete universitário nos Estados Unidos. E aí, pra onde que ele foi? Por isso, ele ainda precisaria dar mais um passo antes de finalmente se declarar para o draft da NBA. LaMelo chegou a considerar várias opções para o próximo passo da sua carreira, entre elas jogar na J-League ou até mesmo na China, mas acabou optando pela Liga Australiana, NBL, assinando com o Illawarra Hawks. Assim como Prienai da Lituânia, o Illawarra Hawks era uma das equipes menos vitoriosas da Austrália. O que, assim, na época, isso foi visto como uma loucura. Tipo, o que o LaMelo vai fazer na Austrália? Do nada o LaMelo tava na Austrália, tá ligado? E a família Ball... Mas eu vou te falar, dentre as decisões tomadas aí no pré-draft do LaMelo, essa foi uma das menos piores. Ele tendo jogar na Lituânia foi a mais imbecil de todas, porque tirou a possibilidade dele jogar numa grande universidade. Tipo, o LaVar Ball tirou do filho dele a chance de jogar no college dele e ir pra uma faculdade, tá ligado? Pô, mano, que escolheu justamente porque LaMelo teria liberdade para ser o principal jogador do time. A decisão, no entanto, foi um sucesso de marketing. O anúncio da contratação de LaMelo gerou 1,6 bilhão de impressões nas redes sociais de NBL e mais de 1 milhão de espectadores nos Estados Unidos assistiram a sua estreia contra o Brisbane Bullets via Facebook, um recorde histórico para a liga. Australian sport has never seen nothing like playing in front of packed out crowds and stuff. That's when the gyms allow this. So, gotta love that. Mesmo antes de entrar na NBA, LaMelo já era uma celebridade global. Ele tinha mais seguidores no Instagram do que todos os jogadores da liga, exceto 9, e mais do que todas as franquias de NBA. E o Lonzo aqui, ó. Ó o Lonzo aqui, ó. Cara, não tem jeito, mano. A família Ball foi um dos maiores sucessos de marketing que a NBA já viu, mano. E com exceção de 3. Não tem Mas jeito. apesar de toda essa fama... Se o LiAngelo fosse um pouquinho melhor, ele estaria na NBA hoje. Se ele fosse um pouquinho melhor, é que ele é muito ruim. Mas se ele fosse um pouquinho melhor, ele estaria na NBA. Ele nunca quis nada disso. LaMelo não queria participar das gravações de Ball in the Family, assim como não queria ir pra Lituânia, nem jogar na JBA. Ele só queria jogar basquete.
Ainda assim, ele amava o pai e não queria ir contra a família, então continuava seguindo os passos de LaVar. Quando a temporada da NBL começou, ficou claro que aqueles anos sem treinamento adequado e sem enfrentar uma competição de alto nível haviam deixado lacunas no seu jogo. LaMelo tinha péssima seleção de arremessos e uma mecânica de... Até hoje, né? É que o LaMelo ele melhorou muito a mecânica, o aproveitamento ele melhorou. Mas a escolha de arremesso do LaMelo é a pior possível. É que eu falo, o LaMelo ele tem a alma de peladeiro. É que ele é um peladeiro muito talentoso, mas ele ainda assim é um peladeiro. De chute quebrada, já que ainda arremessava como quando era criança, empurrando a bola a partir do peito em vez de soltá-la acima dos ombros, como um arremesso profissional. Até hoje ele faz isso de vez em quando. Além da mecânica de arremesso quebrada, LaMelo também apresentava problemas sérios no equilíbrio e na postura. Suas pernas se abriam demais no ar, o corpo se contorcia durante o movimento e o resultado era previsível. Ele se tornava um dos piores arremessadores da NBL. Outro ponto negativo era a defesa. LaMelo ainda... não, mas isso não existe. Não existe. Nunca existiu e nunca vai existir defesa por parte do LaMelo. Não compreendia bem os conceitos de defesa coletiva. Muitas vezes... Até hoje ele também não entende. Não colocava o esforço necessário nesse lado da quadra e por isso cometia erros de posicionamento. Mas por outro lado, ter jogado sem restrições a vida inteira também trouxe benefícios. Como nunca teve medo de ser repreendido ou tirado de quadra. Ele pôde experimentar jogadas criativas e desenvolver instintos únicos. Seu manuseio de bola era algo de outro planeta. Desde os 4 anos de idade ele driblava todos os dias e parecia ter a bola presa por um fio invisível. Era praticamente impossível fazê-lo perder o controle de bola. Além disso, LaVar sempre incentivou o filho a fazer passes longos, de quadra inteira e acelerar o jogo em transição. Isso fez com que LaMelo se tornasse absurdamente confortável encontrando companheiros em espaços minúsculos, lançando passes quicados em movimento com as duas mãos e até acertando pontos aéreos completos em contra-ataques. LaMelo jogava com ousadia, criatividade e confiança. Olha aí, hein? Na mão do Diniz, o LaMelo ia virar o Michael Jordan, né, moleque? Estilo difícil de ensinar e que encantava quem assistia. E quando ele finalmente cresceu até 2,1 metros, unindo altura, visão de jogo e talento natural, o que parecia uma aposta duvidosa virou realidade. LaMelo Ball se tornou um sério candidato à primeira escolha do draft da NBA. Isso chegou a ser discutido. Mas a discussão para ele ser primeira escolha era muito mais atrelada à mídia dele do que de fato ele ser o melhor prospecto. O melhor prospecto era o Anthony Edwards, ponto. O Anthony Edwards era de longe o melhor prospecto daquela classe. Mas o LaMelo, por ser também um prospecto talentoso e por ter uma mídia bizarra, isso realmente foi discussão. Mas não era apenas o talento que chamava atenção. Apesar de toda a bagunça das polêmicas criadas por seu pai, LaMelo se mostrava extremamente humilde, querido no vestiário, sempre sorridente e dedicado nos treinos. Nos últimos jogos da temporada australiana, já dava pra ver quanto ele tinha evoluído. O arremesso estava mais controlado, as pernas já não balançavam como antes, a precisão melhorava visivelmente. Infelizmente, uma lesão interrompeu sua jornada na NBL. LaMelo disputou apenas 12... Olha aí, hein? Um prelúdio do que ia acontecer, né? Jogos pelo Illawarra Hawks, com média de 17 pontos, 7 rebotes e 7 assistências, acertando 38% dos arremessos de quadra. Mesmo assim, sua passagem pela Austrália foi um divisor de águas. Pela primeira vez, os general managers da NBA puderam observá-lo contra a competição real. E o garoto, que antes era visto como uma aposta de segunda rodada, passou a ser considerado um dos melhores prospectos do mundo. Não, ele nunca foi visto como uma aposta de segunda rodada. Isso é mentira. LaMelo sempre teve nota de primeira rodada. Sempre. Um consenso entre os scouts, LaMelo Ball era talento de topo de draft. E quando chegou o draft da NBA de 2020, o momento que muitos duvidaram que realmente aconteceria, finalmente se concretizou. Nossa, esse draft foi durante a pandemia, né, cara? Foi virtual. Nossa, esse draft foi mó broxa. Não teve Summer League também nesse ano. Nossa, foi mó broxa. The third pick in the 2020 NBA draft, the Charlotte Hornets select LaMelo Ball from Chino Hills, California. Pretty much with my mindset just growing up, I always figured I was top 3. Can't tell you why. It's how God made me, I guess. LaMelo Ball foi selecionado na terceira escolha geral pelo Charlotte Hornets. Com isso, ele e Lonzo entraram para a história. Os dois se tornaram os primeiros irmãos da história da NBA a serem escolhidos entre os 3 primeiros de um draft. Mas quando a temporada da NBA começou, LaMelo não era titular. E sua estreia na NBA não foi nada fácil. Ele errou todos os 5 arremessos que tentou e não marcou nenhum ponto em 16 minutos em quadra. Foi o suficiente. E esse time do Hornets era qualquer parada também, hein? Meu Deus do céu. Para os críticos... Sim, não que seja tão pior quanto, né, outros que ele teve nos anos seguintes, mas... parecerem dizendo que ele era uma farsa, que não sabia arremessar e que seu estilo de jogo nunca funcionaria na NBA. Mas bastaram 2 semanas para ele calar todos eles.
No 10º jogo da temporada, LaMelo anotou 22 pontos, 12 rebotes e 11 assistências, tornando-se com 19 anos e 140 dias o jogador mais jovem da história da NBA até então a registrar um triplo-duplo. Logo depois, após uma atuação de 27 pontos e 9 assistências contra o Milwaukee Bucks, ele finalmente foi promovido a titular, 6 semanas após o início da temporada, e ficou claro que ele deveria ter começado assim desde o primeiro dia. Com médias de 15,7 pontos, 5,9 rebotes e 6,1 assistências por jogo, LaMelo conquistou o prêmio de novato do ano com folga, superando o Anthony Edwards. Esses números ficaram ainda mais Que eu vou pegar aqui, ó. Ano de calor do Anthony Edwards, tá? Ele meteu 19 pontos de média. Seu ano de calor. Jogou 72 jogos, o Anthony Edwards. Então, assim, aqui na época eu não tinha canal, né? Na época eu não tinha canal. Mas se eu tivesse... Não, eu tinha canal. Eu acho que se bobear tem vídeo meu falando sobre isso. Cara, foi bem questionável o LaMelo ganhar esse novato do ano, tá? Mas foi bem questionável. Bem questionável. Pra mim, Anthony Edwards foi melhor do que ele. Impressionantes, considerando que, por causa da pandemia, ele não teve Summer League, nem um training camp completo, e mal teve tempo para se entrosar com os companheiros e a comissão técnica. Mas no intervalo entre seu ano de calor e o segundo ano, LaMelo finalmente teve uma off-season completa. E ele a usou com intensidade. Fortaleceu o corpo na academia e arremessava 1000 bolas por dia. O resultado apareceu rápido. Na sua segunda temporada, ele teve médias de 20,1 pontos, 6,7 rebotes, 7,6 assistências e 1,6 roubos de bola por jogo, além de 39% de aproveitamento nas bolas de 3, o que lhe garantiu sua primeira Melhor temporada dele disparado, tá? convocação para o All-Star Game. Mas mais do que os números, o que realmente chamava a atenção era o jeito que ele jogava, baseado em puro instinto, enxergando ângulos e fazendo passes que apenas foi maneira, essa temporada do LaMelo foi bem maneira de se acompanhar. Um punhado de jogadores no mundo teriam coragem, o talento para tentar. O técnico do Charlotte Hornets, James Borrego, chegou a comparar a criatividade de LaMelo à de Manu Ginobili, citando a relação especial que Manu tinha com Greg Popovich. Na temporada de 21-22, o Hornets terminou com 43 vitórias, seu primeiro ano positivo em 6 temporadas. Ainda assim, não foi suficiente para alcançar os playoffs. Mesmo assim, LaMelo... Porque caiu no play-in, né? Foi amassado no play-in. Ele mostrou todo o seu potencial de estrela mundial. E parecia que a partir dali, o futuro seria brilhante para ele e para a franquia. Mas o destino tinha outros planos. Nas 2 temporadas seguintes, LaMelo perdeu 106 dos 164 jogos cara, isso é bizarro. possíveis por conta de várias lesões. E o Hornets venceu apenas 29% das partidas nesse período, sem seu jovem astro em quadra. Porém, quando ele finalmente voltou 100% saudável para a temporada 24-25, o cenário mudou e LaMelo voltou com tudo. Na última temporada, ele tentou quase... todo mundo se iludiu, né? Eu me iludi um pouquinho também com o começo de temporada do LaMelo ano passado. Eu admito que eu me iludi um pouco. 23 arremessos por jogo, o maior número de toda a liga, e também liderou a NBA em tentativas de 3 pontos enquanto esteve em quadra, com 11,9 por partida. Além disso, teve média de 27,3 pontos e 7,2 assistências, convertendo alguns dos arremessos mais absurdos e improváveis que já se viu. Na verdade, ele está fazendo jogadas que nunca foram vistas antes. LaMelo está jogando com a mesma confiança e ousadia que mostrava quando era um garoto de 13 anos e 55 quilos em Chino Hills. Só que agora, no palco mais alto do basquete mundial. Mesmo com o talento de LaMelo e Brandon Miller, o Hornets ainda não é um grande time e não conseguiu chegar aos playoffs em 2025. Mas uma coisa é certa, porque o LaMelo de novo. O talento de LaMelo Ball é inegável. E o mais impressionante é que ele tem apenas 23 anos. A confiança de LaMelo Ball muitas vezes é confundida com arrogância, e seu jeito relaxado e brincalhão pode parecer falta de foco, mas não é nada disso. O progresso de LaMelo é visível a cada nova temporada, e ele já provou ser um trabalhador incansável, que gosta de ser treinado e odeia perder. Sua defesa provavelmente não... Porra, mas pra quem odeia perder, ele anda perdendo muito, hein? Nunca será de elite, mas ele nem precisa... O LaMelo não deve nem dormir, então, de tanto estresse, porque, meu Deus do céu... Se tem uma coisa que ele faz na NBA é perder. Rápido. Precisa ser, considerando o impacto... Pô, imagina se ele gostasse de perder, então. O Hornets tinha média de 2 jogos vencidos por temporada. Ofensivo absurdo que ele tem. Com 2,1 metros de altura, LaMelo é um gênio dos... Peraí, o que falou? Considerando o impacto ofensivo absurdo que ele... impacto ofensivo, entendi. Impacto defensivo. Com 2,1 metros de altura, LaMelo é um gênio dos passes, dono de um dos estilos de jogo mais criativos e imprevisíveis da NBA. Se ele conseguir sofrer mais faltas e finalizar melhor através do contato, vai elevar ainda mais sua eficiência. E ficar saudável. Abrir novos espaços para passes, e aí sim se tornará praticamente imparável. E sinceramente, é preciso... Nossa, cara, exagero absurdo. Dar algum crédito a LaVar Ball, porque apesar de toda a polêmica e das declarações exageradas, muitas de suas previsões se tornaram realidade. 2 de seus filhos se transformaram em armadores de elite na NBA, e seu maior objetivo
objetivo foi alcançado. Elite? Fala, galera, eu tenho um recado super importante pra contar pra Fala. você que é fã de NFL, beleza? Cara, o Camisa 30 agora criou um projeto novo Tá aí, chamado ó. Canal Camisa Olha 15, aí. pra trazer vídeos pra vocês de NFL naquele estilo documentário, Pô. naquele estilo de curiosidade. Pô, depois eu vou pegar pra reagir uns vídeos dele de NFL também. Pô, depois eu vou pegar pra reagir. Mas assim, cara, só pra, né, pra deixar claro aqui, eu gosto do Lamelo, tá, gente? Pode não parecer, mas eu gosto de assistir o Lamelo. Eu acho ele um talento brutal. Só que, mano, é um cara que nunca pisou numa pós-temporada da NBA, mano. É um cara que defensivamente é uma folha sulfite, entendeu? Ah, mas ele rouba muita bola. Beleza, ele rouba a bola, mas você confia no Lamelo pra defender o melhor armador adversário? Você confia nele na defesa? Não tem como confiar, mano. E é um jogador que pode ser uma impressão equivocada minha, mas eu não vejo o Lamelo sendo um cara competitivo, mano. Eu não vejo, porque ele nunca esteve num ambiente competitivo na vida dele. Ele não sabe o que é competição de verdade. É um jogador que, na minha visão, ele ama jogar basquete, mas ele não, eu não acho que ele ama vencer. Porque se ele amasse vencer mesmo, ele não tava no Hornets, gente. Ele já tinha pedido troca. Desculpa, já tinha pedido troca, entendeu? Mas é que ele ama a Charlotte. Tá, então ele ama perder, porque enquanto ele estiver em Charlotte, ele só vai perder. Ou você acha que o Charlotte vai ganhar alguma coisa? Até acho que nessa temporada tem chance de plantear um play-in, mas para por aí também. Então, a minha questão com o Lamelo é que eu acho que ele é superestimado, mano, porque é um talento fantástico, mas é um jogador que não é competitivo, é um jogador que, coletivamente, nunca ganhou nada de relevante, nunca levou esse Charlotte pra lugar nenhum, e é um jogador que nunca tá em quadra. Pô, não dá, gente. 2025, a gente tem que entrar no consenso de que se o cara não tá disponível, ele não pode ser um cara elite. Não dá pra colocar o Lamelo como um armador de elite se ele nunca tá jogando. Pô, velho, sempre que eu falo sobre o Lamelo, eu sou obrigado a ler algumas pessoas falando que o Lamelo é um armador top 5 da liga, mano. Ele não é nem perto de top 5, tá? Pra mim, ele entra num top 10 e olhe lá. Tá? Então, meu ponto sobre o Lamelo é esse. É talentoso e tudo, é um jogador diferente, de fato, mas para por aí. Ah, Luiz, você não gostaria de ter o Lamelo no seu time? Não, por favor, Lamelo, não vá pra Oklahoma, tá? Não vá pra Oklahoma. Não queria no meu time. Porque é um cara que vai jogar ali seus 40, 50 jogos na temporada, vai entregar uns 30 compilados de highlight, e é isso. É um cara que em jogo duro, jogo difícil, não vai fazer nada. Não vai ter impacto, entendeu? É um cara que, quando a parada apertar, quando a competição bater na bunda, ele não vai conseguir fazer nada. Porque ou ele não vai conseguir ser competitivo, porque ele não entrega nada na defesa, ou ele não vai estar jogando, ou ele vai estar ali na sideline com as suas roupas extremamente caras, assistindo um jogo, porque ele nunca está disponível nos momentos grandes da temporada. Meu ponto sobre o Lamelo é esse, tá? E o LaVar Ball é um gênio do marketing. É um pai maravilhoso? Foi um pai maravilhoso? Cara, pelo que ele transpareceu na mídia, cara, eu questiono o quão saudável foi a criação do LaVar para os seus filhos. Não vou fazer juízo de valor também. Agora, como marqueteiro, o LaVar foi genial. Isso a gente tem que, né, tem que concordar. Mas enfim, bom vídeo do mano Camisa 30. E depois vou lá dar uma olhada no Camisa 15 aí, que é o outro canal dele.